Mas Gênesis 1 e 2, do Adalto Lourenço, A Mão de Deus na Criação, eu recomendo para você que quer saber um pouco mais. Assim, ele não é um pastor, mas não é um pastor de título, ele não é um pastor da igreja, mas é extremamente inteligente. Foi nele que eu fui na última sexta lá na igreja presbiteriana Tatiaia, fica ali no Santa Terezinha, Paquetá, né? Estava na conferência lá e vale muito a pena, meus irmãos. Eu vou tentar aqui ser sucinto, já que hoje nós estamos falando do último domingo, a centralidade do Evangelho na adoração. Bebete, né? Bebete, futuramente ela vai estar ouvindo no vídeo, né? Se a gente conseguir gravar ali, ela vai ouvir quando ela ainda vai fazer os sonzinhos. Passa, né? Passa rápido. Saudade do bebê. Vai que cola, né? Amém, amém. Deus é bom. Amém, irmãos? Tem uma passagem que eu vou ler daqui a pouco, que está lá em João 4, 21. Você pode já abrir sua Bíblia. Ela vai ser só uma parte que eu vou ler para uma ilustração daquilo que eu vou, no decorrer da nossa mensagem, tratando. Mas, assim, muitas pessoas entendem que a adoração está muito ligada a isso aqui, que a gente faz aqui. Por exemplo, tem muita gente que pensa assim, olha, se eu for na igreja, eu respeitar o ambiente, eu participar dos momentos ali do culto com reverência, seja da oração, seja do momento do louvor, né, do momento assim da palavra, né, eu me comprometer a entender, a ler, a ouvir, momentos de oferta, eu estar lá ofertando, eu estou adorando a Deus. Tem muita gente que interpreta que a adoração está nesse sentido daquilo que se faz. Porém, João 4, 24, está claro em dizer, né? Mas só para o versículo 21, só para sintonizar vocês. Versículo 21. Disse-lhe Jesus, mulher, crê que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Essa sim é uma passagem muito conhecida, né? Eu não vou fazer uma explanação aqui agora sobre ela, nem fazer uma exposição desse texto, mas só para sintonizar, Jesus estava em Samaria, né? E ali ele foi até um poço e ele diz assim aos seus discípulos, né, que ele tinha fome, e os discípulos interpretam aquela fome como fome de comer, né? E saem eles lá, e ele fica lá junto ao poço, onde tinha uma mulher samaritana. E quem conhece um pouco, né, da história sabe que os samaritanos, né, e, assim, os de Jerusalém, os judeus, eles tinham aquela intriga, né, ou seja, eram inimigos, né, até os dias de hoje. Mas assim, eles olhavam até com desdém, né, para os samaritanos. E ali então Jesus começa a dialogar com essa mulher e ele pede um pouco de água e tal, e assim, acaba o cara assim, como você pode? Não, um judeu conversando comigo, né? E aí Jesus então se revela para ela, começa a falar muitas verdades acerca da vida dela, como que ela
interpreta e consegue ver, olha, esse é um profeta, porque ele sabe tudo da minha vida, né? É ali que Jesus fala, você tem 5 maridos. Né? Então, assim, acaba que essa mulher começa então a questionar Jesus. Olha, os daqui falam que é aqui que a gente tem que adorar. Os judeus falam que é lá, nem em Jerusalém. E aí Jesus fala assim, olha, nem lá, nem aqui, nem lugar nenhum. Porque convém que aqueles que adorem ao Pai o adorem em Espírito, porque Deus é Espírito. Então, somente para sintonizar com o que a gente vai ilustrar no decorrer aqui da mensagem, eu queria falar sobre vocês sobre isso, mas eu queria que vocês abrissem em Salmos 122. Ele vai ser o texto que eu vou tentar fazer uma pequena exposição, mostrando sobre o texto aquilo que Deus pode nos trazer aqui esta noite e, no final, tentar uma pequena aplicação sobre as nossas vidas, já que nós vamos ler um texto de um contexto totalmente diferente do nosso, de uma realidade diferente da nossa. Amém? Lembrando que Salmo 122, o Salmo quando foi escrito, ou seja, Jesus ainda não tinha vindo, faltavam uns 800 anos para a vida de Jesus, o cumprimento da vida de Jesus. Então, imagina que esse texto, apesar de ser conhecido por nós, ele tende a trazer uma realidade aqui nas nossas vidas hoje. Por que a gente está se reunindo aqui hoje? Amém? Salmo 122, verso 1, diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Agora estamos aqui, junto às suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém é cidade bem construída, com muros firmes e compactos. Todas as tribos de Israel, o povo do Senhor, sobem para cá. Vem para dar graças ao nome do Senhor, conforme a lei requer. Aqui estão os tronos de onde se pronunciam julgamentos, os tronos da dinastia de Davi. Orem pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos todos os que amam essa cidade. Que haja paz dentro de seus muros e prosperidade em seus palácios. Em favor de minha família e amigos, direi que você tenha paz, ó Jerusalém. Em favor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Amém? Todo mundo conhece esse texto. Amém? Todo mundo já leu isso. Todo mundo já ouviu uma citação assim. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso é muito usado assim, quando alguém quer te tirar de um estado de quase desigrejado, ou um termo famoso da atualidade, né? Você não está mais querendo participar dos cultos, você está vivendo um momento de tristeza espiritual, decepção, ou apostasia. São vários os motivos que nos afastam do meio da comunhão dos santos. Mas aí alguém escreve para você um texto e fala assim, olha, alegrei-me quando me disseram, usam essa passagem, assim como outros, olha, não é bom que a gente deixe de congregar. Então, essa é uma das passagens que também é muito acompanhada. O fato é que é um texto conhecido, escrito por ninguém menos e ninguém mais que o rei Davi, amém? Que era não somente rei, mas também profeta, né? Porque ele recebe aqui inspiração da palavra do Senhor, ele tem profecias acerca do Messias, mas Davi, como é conhecido por muitos de nós, era assim um homem segundo o coração de Deus, mas também era pecador, né? Reconhecer suas falhas e serve de exemplo para cada um de nós. De forma que a gente deve sempre olhar para o rei Davi e pensar, poxa, se Davi, sendo um rei, sendo alguém como, segundo o coração de Deus, pecou, confessou seu pecado e Deus o perdoou, ele também fará para cada um de nós. Amém? Deus é bom, ele é benigno, ele é misericordioso. É sobre esse Deus que nós queremos tentar explanar aqui nessa noite. Amém? O Salmo 122, ele está entre os salmos que são conhecidos como salmos dos
Salmos do Peregrino. Já ouviu falar sobre isso? Salmos do Peregrino. Então são cerca de 15 salmos, se eu não me engano, do 120 até o 135, por aí. Acho que se eu não me engano, são esses os 15 salmos, que é os salmos, ou seja, daquele que peregrinava até Jerusalém. Ou seja, saía da sua terra e ia até Jerusalém para adorar. Amém? E também é conhecido como o Salmo dos Degraus, porque assim, imagina-se uma subida, né, até o templo, tinha aqueles degraus, então cantava-se o hino, lembrando que os salmos são hinos, amém? Cantava-se o hino enquanto subia até a casa do Senhor. E nós temos Davi, que não era um peregrino, né, mas ele escreve naquele mesmo espírito daquelas pessoas que estavam indo peregrinar, indo até a casa do Senhor. Então a gente pode olhar para um salmo desse e começar a imaginar assim, o que causava essa alegria em Davi? Por que Davi ficava assim feliz, como ele diz, olha, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E às vezes acho que a gente lê esse texto como vários outros, passando por ele de forma assim superficial, né? É por isso que é importante às vezes a gente não somente estudar, buscar, ler, ter na sua Bíblia de estudo, mas estar reunido por meio da igreja. Porque nós nos reunimos aqui, por exemplo, num domingo como este, para ter aqui 2 horas de culto, onde a gente tem a oportunidade de adorar o Senhor com cânticos. Ou seja, canções que todos podem cantar, ou seja, não está em uma língua diferente, né? O ritmo é o ritmo que nos acompanha a nossa cultura. Né? Se você for para um culto na África, você vai ter cânticos, mas segundo a cultura deles. Se for no Japão, a mesma coisa. Se for em qualquer país. Enfim, nós estamos aqui, Deus nos dá a oportunidade de nos alegrarmos como igreja, como povo, como família de Deus, com uma canção que a gente exalta o nome do Senhor. Então isso é um privilégio. Da mesma forma, a gente tem uma oportunidade de ter um momento igual, né, nosso irmão Deus aqui teve de oração, onde a gente tem aqui um momento de refletir, de orar, de conversar com Deus. É fato que muitos de nós, por estar às vezes tão acostumado com o imediatismo, com as coisas rápidas, né? Você recebe um texto de alguém no WhatsApp, no Facebook, uma carta, um e-mail, qualquer coisa, e se tiver lá mais de 5 linhas, a maioria vai assim, meu Deus do céu, por que essa pessoa, né? Elas querem ser rápido, querem ler rápido para sair e já fazer outra coisa. Mas aqui você tem a oportunidade, vamos orar. E orar, igual ele orou aqui, ou seja, longamente foi pouco, hein? Mas ainda assim tem gente que fala assim, meu Deus, já está demorando. Porque a nossa costume do dia a dia está nos fazendo ser rápido até na oração. A gente acredita, Senhor, com Deus me dê, com Deus me levanta, a graça de Deus, com Jesus, amém, acabou. Né? Tive graça ao crescimento, amém. E é uma falsa oração, porque não está tendo mais aquele momento com Deus, você não está mais tendo esse cuidado com Deus. Então a gente tem aqui na igreja esse momento de você poder aprender, mesmo que seja sendo corrigido, exortado, a pensar sobre isso, a ter um aprendizado sobre isso também. E nós temos um momento de um sermão, onde, por exemplo, eu estou aqui expondo, como a gente fez durante todos esses 5 domingos, sobre um texto, para tratar sobre um assunto que é rico para a sua vida, que é rico para as nossas vidas. Nós temos, infelizmente, a capacidade de nos adequar tanto à cultura, que você olha, isso já está te adorando, viu Deus? Eu estou indo, já estou indo, já é demais, eu nem queria ir, né? Eu preferia estar assistindo Faustão. Faustão não existe? Existe, né? Ou no videogame, ou internet, etc. Mas
nós temos aqui sim, ou seja, aquela questão de chegar e expor o texto bíblico e fazer com que esse texto bíblico traga para a sua vida, para as nossas vidas, reflexão. Eu já falei várias vezes, o momento da pregação, e por mais que nós somos incapacitados para isso, né? Ou seja, quem dera, né, a gente tivesse um pouquinho daquilo que Cristo era. Quando você lê o Sermão do Monte, quando você vê os ensinamentos de Jesus, você vê, é por isso que até os sacerdotes, os escribas, os fariseus falam assim, ele é diferente, ele fala como quem tem autoridade. Porque eles sabiam, a palavra do Senhor tem vida. Mas o Senhor, ainda assim, por misericórdia, usa vasos de barro imperfeitos, porque Ele quer mostrar que a glória não está no vaso, mas está na palavra. Amém? Então a palavra de Deus é viva. Então é importante a gente estar reunido para justamente aprender sobre essas coisas, crescer e entronizar o Senhor com o nosso coração em culto a Deus. Agora, eu comecei falando do exemplo da mulher. Né? Isso tudo, fazendo isso tudo no culto, é uma adoração. É sobre isso que a gente vai tentar explorar. Né? A gente tem que sempre pensar isso é adoração. E hoje eu vou tratar sobre o tema, a centralidade do Evangelho nessa questão da adoração. Né? E como que o salmista Davi, que ele tenta responder essa questão para nós. Quando a gente olha para a Bíblia e aprende um pouco sobre o Deus no qual nós estamos aqui reunidos, amém? Vamos sempre lembrar que há um Deus. Né? Este Deus se chama Jesus. Ele está aqui. Nós devemos sempre lembrar disso. O Senhor está presente. Por meio do Espírito Santo, o Senhor fala contigo, Ele te convence, Ele te instrui, Ele te levanta. Mas você deve sempre lembrar disso, porque é por isso que eu falo que às vezes nós que estamos aqui, seja quem for, trazendo aqui uma palavra, tem uma grande chance de te atrapalhar. Sabe? Em vez de te ajudar, atrair a atenção. E eu acho que a atenção tem que estar cada vez mais em Cristo. E nós você olhar para a gente aqui, pensar assim, olha, poxa, que bênção, né? Que o irmão está ali, está falando acerca da grandeza de Deus, da glória de Deus, e nunca da dele. Né? Porque eu não tenho nada para oferecer. É por isso que eu falei aqui, quando eu trouxe aqui a centralidade do Evangelho na pregação, que a nossa vida, até o que Deus faz na nossa vida, por maior que seja, não é Evangelho. Então você chegar e falar assim, olha, Deus fez isso, Ele restaurou, santificou, abençoou, me deu, tirou. Isso também não é Evangelho. O Evangelho é sobre a vida de Cristo e essa é a boa nova. Agora, o que o Senhor fez? Deus chamou o seu povo lá no Monte Sinai e falou, olha, eu vou fazer uma aliança com vocês. A partir de agora, ou seja, vocês vão me adorar no tabernáculo. Ou seja, eu vou tabernacular no meio de vocês. Eu vou vir habitar aqui no meio de vocês. É isso que Deus falou para Moisés lá no Monte Sinai. E ele determinou aonde estaria o tabernáculo, como seria feito o tabernáculo, quais seriam as vestes de cada um lá dentro, quais seriam os espaços dentro do tabernáculo. Deus determinou todas as coisas. É assim que eu quero e é assim que vocês vão me adorar. O que isso quer dizer para nós? Que Deus aceita qualquer tipo de adoração? Não. Se Ele ensinou desde o primeiro momento, Ele falou, olha, eu vou fazer uma aliança com vocês, eu vou mostrar como eu quero ser adorado. Então qualquer adoração não é adoração. Então aquilo que eu penso de adoração não é adoração. Então se eu imaginasse, olha, eu vou adorar o Senhor do meu jeito. Isso é possível. Seu jeito errado. A gente pode, por exemplo, pegar algum exemplo atual. Assim, a igreja, no início, o que ela fez? Né? A igreja em Roma, quando
quando Constantino, né, declara o cristianismo como a religião oficial do Império. E tem uma salinha agora, mais ou menos assim, a gente vai colocar um ciclo lá, né? Aí determinou-se o seguinte: olha, adoração, eles falam que não é adoração, mas assim, olha, nós não adoramos, nós apenas veneramos. Mas a grande verdade é o que a gente vê o seguinte: quando se passa em alguns locais, tem algumas pessoas que ficam em frente a umas estátuas e ficam ali fazendo oração. Não é? Você vê isso, está lá, a imagem chega a ser até imagem de Jesus, imagem do Santo X, da mãe de Jesus, tem várias imagens. As pessoas chegam até aquela imagem e oram. E elas dizem: olha, isso é uma adoração. Só que a Bíblia é contra esse tipo de procedimento. Aí, para justificar essa história, não estou adorando, estou apenas venerando, respeitando, dando honra. Mas você vê as pessoas fazendo ali uma oração para aquela imagem. Aí pega a imagem, coloca em casa também, faz a oração para aquela imagem. E acredita que isso é uma adoração, mas quando na verdade não sabe que não é. Então, voltando aqui ao texto. Amém? Aquele que vinha então de fora, né, quando chegava a Jerusalém, o que ele podia ver, né, conforme a gente vê o relato aqui de Davi? Uma santa convocação das pessoas a ir adorar o Senhor. Então, vamos tentar imaginar. As pessoas se reuniram e nós vamos subir. Para quê? Para adorar o Senhor. Então, era um culto onde as pessoas, olha, aonde que se adora a Deus? No templo. Nós temos o templo, lá é o local de adoração. Então, vamos subir, tem aqui toda essa convocação solene, porque o Deus da aliança, ele falou: olha, eu vou tabernacular no meio de vocês, eu vou estar habitando no templo, e lá vai ser o lugar de adoração. Então, as pessoas recebiam chamado, um chamamento coletivo, né? Ou seja, um chamado a um culto solene ao Senhor. Então reunia-se todos os povos e vamos subir para nós adorarmos. Nós vamos adorar a este Deus dentro daquele tempo. Então uma pessoa que era peregrina naquela cidade sabia disso. Quando a gente olha, por exemplo, lá no Êxodo, Deus falando com Moisés, ele disse: olha, eu vou vir e eu vou habitar no meio deste povo. Eu vou fazer uma aliança com as pessoas. Eu vou estar com elas. Então, assim, chame todas as pessoas, reúna elas diante do monte, e eu vou vir e eu vou falar para elas. As pessoas: amém, nós queremos falar com Deus. E aí, Deus veio até o monte, e conforme está escrito, o monte fumegava. Tinha raios, tinha trovões, tinha relâmpagos, né? Tinha buzina, tinha cheiro forte. A glória de Deus veio lá dentro. O que o povo falou? Não fale, fale conosco. Porque se Deus falar conosco, nós vamos morrer. Por quê? As pessoas sabiam do pecado. Sabiam que havia uma divisão, uma separação entre elas e Deus. E agora, Moisés, Davi, quando está escrevendo, ele está falando: olha, este relato, aquilo que aconteceu de Deus vir e tabernacular no meio do povo, ele se cumpriu. Vamos nos reunir, vamos então subir até o templo do Senhor para o adorar. Essa era a alegria de Davi. Aqui no verso 1. Alegria quando disseram: vamos à casa do Senhor. Ele estava feliz porque ele sabia que ele ia encontrar com Deus. É isso que eu acho que às vezes tem que, assim, não queria fazer nenhuma aplicação ainda, mas isso tem que, de alguma forma, pesar sobre as nossas vidas. Não vou fazer aplicação ainda porque vou só tentar explanar rapidamente aqui o texto para a gente tentar se sintonizar com isso. Mas, porque assim, alguém pode falar assim: olha, o templo aqui hoje não tem mais Deus, não tem aquela coisa de Deus. O templo sou eu, né? Muitas pessoas falam assim: eu sou o templo, né? Então não tenho essa alegria de ir à casa. Mas
Pensa um pouco sobre isso, né? Se no seu coração, independente da igreja que você conhece, se é aqui, se é outra, se o coração pensa, olha, eu fico alegre no momento que eu vou me encontrar com Deus, porque eu encontro com Deus. O encontro não é, por mais que tenha aí esse rostinho bonito aí do seu lado, aí do seu colega, sua esposa, seu marido, seus irmãos, enfim. Mas se eu encontro aqui é com Deus. É um momento que você fala assim, eu vou parar para me adorar. Eu falei do isso, que louvor, que a gente tem um momento de poder exaltar o Senhor na oração. Mas esse é o sentimento de Davi, eu vou ir para encontrar com Deus. Eu vou subir para ter um momento com Deus. Isso é o motivo da sua alegria. No verso 2 ao 5, ele diz assim, agora estamos aqui junto às suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém é uma cidade bem construída, com muros fortes e compactos. Todas as tribos de Israel, o povo do Senhor sobe para cá. Vem para dar graça ao nome do Senhor, conforme a lei quer. Aqui estão todos os tronos de onde se pronunciam os julgamentos, os tronos da dinastia de Davi. Então a gente está vendo um peregrino, uma pessoa que chegou diante do mundo, de Jerusalém, não é nem do templo ainda. E aquela cidade que era famosa, né? Ou seja, governada ali por Davi, o centro político e religioso do mundo. As declarações de alguém que chegou diante do mundo, da cidade, é igual quando a gente viaja, assim, sabe? Não sei se você já viajou, né? E chega diante do mar, ou chega diante da paisagem, ou diante de um lugar que você sonhava muito, você fala assim, poxa, ô mar, cheguei. Todo meu agora. Você conversa com algo que não vai te responder. É isso que o peregrino está fazendo. Ele está conversando com a cidade. Ó Jerusalém, né? Ó Jerusalém. Estamos aqui agora, diante da sua porta. Enfim, não vai ter nenhuma resposta, mas é a alegria de saber que ele está ali num lugar onde é um lugar fortificado, onde é um lugar abençoado, onde é um lugar onde eles se reúnem para adorar ao Deus vivo. Todas as tribos que estavam ali, imaginam as tribos, né, tinham 3 em cada lado, elas se reuniam naquele dia assim, nós vamos subir até Jerusalém para adorar. Então agora ele está dizendo, olha, elas estão felizes, nós estamos todos aqui reunidos, nós estamos chegando, nós estamos indo para o culto, né? Nós vamos ir cultuar ao Deus vivo lá diante do templo. Então, a imagem que fica às vezes na nossa cabeça é um negócio assim maravilhoso, né? Chegando hoje tem até uma cópia do templo lá no Rio, né? Mas a imagem é o seguinte, eles chegam, eles estão subindo, e em vez de estar num lugar assim de festa, né, a rua pintada e tal, imagina-se que a rua estava cheia de esterco. O odor era forte. O cheiro, não somente, né, dos estrumes de animais, mas também sangue e morte. Porque no templo se realizava sacrifícios. Então você imagina aquelas pessoas subindo, não chegava lá e via alguém igual vocês estão vendo, né? Uma pessoa bonita, como eu. Opa! A Diana colocou ela que importa. Minha mãe também, meu também. Amém? Então, assim, não via assim uma pessoa assim. O que via, na verdade, era um sacerdote cortando o pescoço de um animal, né, para o sacrifício. E lá então tinha um altar, né, de sacrifício. Mas era comum daquela cultura. É isso que eu falei, que isso tenta-se ver a cultura. Era uma cultura diferente. Então eles estavam felizes, mesmo com as circunstâncias que eram adversas. Né? Às vezes a gente pode, né, às vezes gosto de fazer essas comparações, né? Uma rua cheia de odor forte, cheia de animal, cheia de dificuldade, mas elas estavam felizes porque elas estavam indo buscar o Senhor. E às vezes a gente muda de, fulano não me cumprimentou, então eu vou ficar um mês. Parar com essas... A gente tem que parar, né, com essas meninices, né, e tentar amadurecer
para a glória do Senhor nós estamos reunidos aqui. E dentro dos muros, então, já de Jerusalém, o que tinha? A casa do Senhor. Então imagina aquele peregrino que chegava, de um lado ele via lá o trono, ou seja, o palácio do rei, do outro lado ele já via o templo. Era uma visão majestosa, muito para aquelas pessoas que chegavam até ali, muito regozijante, de alegria. Tanto que ele diz, olha, lá estão os tronos da justiça, é lá que se senta o rei, é lá que ele conduz o povo, é lá que ele julga com o poder, né, da autoridade do Senhor. E tudo isso a gente está vendo ali ainda no Antigo Testamento. Amém? É bem diferente daqui hoje. Nós não vamos matar um animal, né, graças a Deus. Lá eles tinham um sacrifício para viver uma esperança de ser livre da ira de Deus, né? Mas também lá é o lugar da habitação do Senhor, do Deus da aliança. No verso 6, ele diz assim: olhem pela paz de Jerusalém, sejam prósperos todos que amam essa cidade, que haja paz dentro dos seus muros e prosperidade em seus palácios. Em favor de minha família e amigos direi, que você tenha paz, ó Jerusalém. Em favor da casa do Senhor nosso Deus, eu buscarei o seu bem. Ele começa a rogar aqui por uma paz, né? Que a paz permaneça sobre aquela cidade, que a paz do Senhor e a graça do Senhor continue sendo derramada sobre Jerusalém. O que ele está pedindo aqui é que os irmãos orem também por isso. Lembrando de quem escreveu foi o rei Davi, amém? O rei Davi fala o seguinte: olha, orem pela paz dessa cidade, orem para que não haja corrupção, para que não haja pecado, para que não haja idolatria, para que a bênção de Deus seja sempre presente aqui, de forma que vai ser mútuo a graça de Deus e a prosperidade sobre todos. Agora, interessante que ele está preocupado também, conforme o verso 7, que haja paz dentro do seu muro. O que isso quer dizer? A cidade era fortificada. Nós sabemos pela história, nós já estudamos aqui, quando Senaqueribe, né, queria destruir Jerusalém, quando eles tentavam e ela era fortalecida. Eles não conseguiam entrar, porque a bênção de Deus também estava lá. Né? Só que agora, as nações inimigas querem adentrar, querem entrar, querem destruir, mas ela é fortificada e abençoada. Porém, verso 7, que haja paz também dentro dos seus muros. Então, dentro da cidade, que vocês orem, que vocês sejam amigos, que vocês respeitem uns aos outros, para que não haja divisão, para que não haja corrupção, para que não haja, vamos dizer, a guerra interior, né? Se a gente fosse falar isso, trazendo assim para a igreja, né, nos dias de hoje, a gente falaria assim: olha, o mundo aí fora já está querendo nos destruir, mas vamos orar para que dentro não haja inimizade, para que não haja dissensões, para que não haja o que houve muito na igreja de Corinto, por exemplo. Né? Mas ele está ali preocupado com a vida daquela cidade. É isso que a gente está vendo Davi escrever. E concluindo no verso 9, ele fala o seguinte: olha, em favor da casa do Senhor nosso Deus, eu vou buscar o seu bem. Como que ele pode buscar o bem da cidade? Servindo ela, por exemplo, dando lá as suas contribuições, porque o templo recebia, quando você lê Malaquias, aquela ordem do dízimo, da oferta, em que Deus está dizendo: acho que vocês têm me roubado. Né? Oi? Como assim? Vocês têm te roubado? Sim, nos dízimos e ofertas. Então, ele está ensinando o seguinte: olha, não roubem a Deus, né? Envolva-se, ore para que exista a paz, exista a bênção sobre aquela cidade, para que ela ame aquela cidade, para que aquela cidade venha crescer. Isso tudo é o que Davi escreveu nesse salmo que é tão conhecido e cantado por aí. Mas o que então isso tem a ver conosco? Vou tentar aqui aplicar rapidamente para a gente concluir. Isso é uma pequena exposição do texto. Se você ler na sua casa, ficar lendo, você vai
chegar nessas mesmas conclusões que eu cheguei aqui. Porém, nós temos que tentar imaginar o seguinte: isso aconteceu num período em que não havia graça. Amém? Não há. Falar isso também é limite, mas sempre houve graça, né, de Deus. Mas nós estamos falando do seguinte: o tempo da lei. Nós estamos falando antes da vinda do Salvador, antes que Jesus fosse manifesto. Porém, quando a gente olha, por exemplo, o Santo dos Santos, na casa do Senhor, havia 3 espaços: o pátio, o santo lugar e o santíssimo. Então havia onde as pessoas estavam, lá fora, onde tinha uma parte também para os gentios, do lado de fora, tinha o santo lugar, onde podia entrar somente aqueles que viviam lá, lavaram, consagraram, e o santíssimo, que somente os sacerdotes, o sumo sacerdote entravam, onde ele estava, a presença de Deus manifesta através da arca. Amém? Vocês sabem disso, né? Mas, com a morte de Jesus, diz que o véu, qual véu? O véu que separava a arca, a presença de Deus, das pessoas. Então, Jesus, ao morrer, o véu do templo se rasga e permite com que eu e você tenhamos acesso ao Santo dos Santos. Então, lá em Hebreus 10, 19, está escrito assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximando-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Então, o que Jesus permitiu? Que cada um de nós pudéssemos entrar no Santo dos Santos hoje. Em Êxodo 40, do 34 ao 35, nos mostra que quando o tabernáculo foi construído, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu todo aquele tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então, quando a gente olha o tabernáculo, o que Deus fez na inauguração do tabernáculo? Ele veio com toda a sua glória e encheu aquele lugar. Amém? Você pode ler depois em Êxodo 40. O que Deus fez naquele dia? Ele cumpriu a promessa: olha, eu vou habitar no meio do povo, eu vou estar no meio de vocês, ou seja, eu vou fazer morada no meio de vocês. E o povo então sabia, precisava, daquela presença de Deus naquele lugar. Lá em 1 Reis 8, 10 e 11, aqui nós já estamos falando de um período bem depois, quando Salomão constrói o templo. Nós temos o primeiro templo que Davi sonhou: olha, eu vou construir um templo, uma casa, vai ser a morada para cultuarmos a Deus. E Deus assim: não, tem muito sangue na sua mão, você não vai fazer, mas seu filho vai. E Salomão então constrói o templo. Em 1 Reis 8, 10 diz o seguinte, 10 e 11: tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Então o Senhor estava mostrando que ele está habitando no meio do povo. Se você ler Colossenses 2, versículo 16 e 17, diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Enfim, falei 3 passagens aqui rapidamente, só para tentar linkar vocês nisso. Nós tivemos o primeiro tabernáculo. Deus tinha feito uma promessa: eu vou habitar no meio.
E Deus veio com a sua glória e encheu o tabernáculo. Nem Moisés podia entrar, enquanto a glória de Deus permaneceu. Passados-se os anos, nós estamos agora já com Salomão. E Salomão constrói o primeiro templo. Na dedicação aqui do templo, 1 Reis 8:10, nós estamos vendo um relato em que a glória de Deus desceu sobre o templo e encheu todo o templo, de forma que os ministros também não podiam. Tentando linkar isso tudo com o que nós vemos em Colossenses, o que o apóstolo Paulo ensina a igreja de Colossos? Olha, todas essas coisas que aconteceram até a vinda de Jesus foram apenas sombras, apontando para Cristo. Então, tudo o que aconteceu, seja o sacrifício dos animais, que nós já lemos e falamos aqui, seja a dedicação do templo, seja a dedicação lá do tabernáculo, todas essas coisas estavam apontando para Jesus. Eles talvez não tinham a clareza que você e eu temos hoje aqui, porque nós temos a Bíblia, nós já temos todo o escrito, porém é necessário uma coisa: é necessário que você seja redimido, é necessário que você seja nascido de novo. Porque a Bíblia diz que somente quem é do Espírito consegue discernir das coisas do Espírito. Para os que ainda não foram, acham que isso tudo é loucura. Ouvem isso e não entendem. Então é necessário que nós tenhamos sido nascidos de novo para que nós venhamos compreender as coisas espirituais. O que a dedicação do templo, aquela glória, todas essas coisas estavam apontando? Estavam tudo apontando para Jesus. Hoje a gente consegue ver isso claramente, mas eles não. Então, eles tinham as determinações que Deus dava de como conduzir e oferecer um culto a Ele, mas somente agora em Cristo tudo faz sentido. Porque tudo estava apontando para Ele. Amém? Na leitura que nós fizemos no início, da mulher samaritana, Jesus fala o seguinte: olha, não é nem nesse monte, nem lá em Jerusalém que vocês devem adorar. Porque convém que nós venhamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque é esses que o Pai procura. De forma que a gente tem que pensar o seguinte: se Deus busca somente adoradores, verdadeiros adoradores que o adoram em espírito, aonde que nós estamos nos adequando aqui hoje? A gente pode parar e pensar o seguinte: eu tenho que ir lá em Jerusalém então para adorar? Não, né, irmãos? O próprio Jesus falou isso. Jerusalém continua sendo a cidade de Deus? Não. Porque a cidade de Deus hoje é a igreja. Quem que é o povo de Deus? A igreja. Aí você pode pensar o seguinte: mas e os judeus que estão lá? O Senhor já explicou para nós lá em Romanos. Ou seja, aqueles que foram redimidos serão salvos. Aqueles que não, não. Então, existe poder lá em Jerusalém que não aqui? Não. Se você vai até Jerusalém, e eu acho que você deveria ir, como eu tenho vontade de ir, eu acho que todos nós deveríamos ir. Eu acho que deve ser maravilhoso você caminhar nas terras onde vários relatos bíblicos aconteceram, você poder ver, poder imaginar e tal. Mas voltar com a água do Rio Jordão, com a areia do Monte Sinai, por terra, chegar lá no muro das lamentações, colocar a oração no muro. Todas essas coisas é porque você ainda não entendeu que nem em Jerusalém, nem em qualquer outro monte, mas que o adora em espírito e verdade. Só que isso atrai as pessoas, né? Como é que pode, né? O nome vai lá, compra um óleo aqui, óleo girassol, óleo. Não, girassol é caro, né? Como é que é o nome dos óleos? Fala o nome de um óleo. Lisa. Lisa?
Olha só, R$3,50. Leva lá e nem leva, né? Mas assim, eu levei esse óleo e consagrei esse óleo lá no muro do templo. E as pessoas, nossa, esse óleo tem poder. Por quê? Porque isso é misticismo, sabe? Isso é muito triste você depender dessas coisas. Você não entendeu ainda que Cristo, ou seja, ele deixa claro que o Pai com todos aqueles que o adoram em espírito. Em verdade, não encontra essas coisas. Então vai, você quer ir a Jerusalém, eu acho que você deve ir, como eu falei que eu quero ir, mas não seja um idólatra lá. Não ache que você vai estar lá, a oração vai ser mais ouvida. Ah, eu subi aqui no monte, se Jesus pregou aqui foi o lugar do Monte das Oliveiras. Senhor, eu estou aqui agora, no Monte das Oliveiras, né, e eu tenho um pedido muito especial. Você poderia ter feito esse pedido especial lá no seu banheiro. Enquanto você tomava banho ou fazer qualquer outra coisa. Sendo sincero, em espírito e em verdade, é o que vale. Então, as pessoas têm muito essa questão, né, esse misticismo, né, então não tenha isso. A recomendação do verso 9 é que, por amor da casa do Senhor, eu busco o teu bem. Então, para nós aqui hoje, entendendo que Jesus veio e ele não era mais a sombra, ele era a consumação de todas as coisas, inclusive que agora você é o corpo dele. Amém? Seu corpo de Cristo, olha que glória. Se você é o corpo de Cristo, habita em você toda a divindade, toda a glória. Sabe aquela glória que encheu um templo, que encheu o tabernáculo, que as pessoas não podiam entrar? Jesus, quando estava lá no Monte da Transfiguração, o que aconteceu? A mesma coisa. Sabe aquela glória que encheu? Uma glória encheu, uma fumaça veio, uma nuvem veio e desceu sobre ele, e a voz do próprio Pai falou assim: esse é meu filho, ouve. Glória a Deus por isso. Jesus é a plenitude de todos os acontecimentos, de todas as coisas. E agora ele está dizendo o seguinte: se você está em Cristo, se você está em Cristo, ou seja, essa presença de Deus habita em você. Se você não está em Cristo, você é um inimigo de Deus. E é necessário arrependimento. É necessário voltar para Cristo. É necessário clamar a Ele misericórdia. Como que você tem tratado essa glória que o Senhor tem te dado? Qual que é a sua alegria? Agora eu posso falar para nós. No primeiro momento eu narrei o fato de quem viveu lá naquele período de Davi. Só que nós estamos vendo aqui agora o tempo da plenitude do Filho de Deus revelar a nós. Nós podemos compreender todas essas coisas que a gente leu por causa de Jesus ser revelado. Jesus se revela para você, o Espírito Santo se revela para você, o Espírito Santo te ensina acerca do que é certo, do que é errado, ele te exorta, ele te corrige, mas ele também te levanta, ele te consola, ele te ama, ele te fala o quanto é importante você estar na presença dele em oração. Então, se você tem essa presença de Deus na sua vida e você zela por isso, imagina o seguinte: olha, vou pegar esse versículo 9, em favor da casa do Senhor. Vamos tratar a igreja que você faz parte, eu não estou falando somente da tribos, mas de toda a igreja invisível do Senhor, do qual você faz parte. Porque quando você faz parte de uma igreja, é lógico que a gente faz parte de uma igreja local. É lógico que uma igreja local é necessário, porque a gente está aí expandindo o espaço, né, focando aqui naquilo que a gente acredita ser necessário, a vida das crianças, a expansão, para que o nome do Senhor seja exaltado nelas desde já e nas nossas vidas também. Mas é aqui que, por exemplo, a gente vai dando as oportunidades para que as pessoas desempenhem o seu chamado, o seu ministério, aquilo que elas querem fazer. É aqui que a gente atende aqui a nossa comunidade local. Agora, nós fazemos parte de um corpo espiritual invisível, a igreja do Senhor. Amém? E o que nós estamos fazendo para que ela receba um favor da nossa vida?
Quanto tempo, assim, por exemplo, você tem dedicado ao orar? Nem que seja uma vez por semana, parar e já orar, né, pela igreja, pelo seu irmão, já seria útil, já seria maravilhoso. Mas o ideal seria fazer isso todo dia. A Bíblia diz em Tessalonicenses 5,17 que nós devemos orar sem cessar. Né? Paulo, ao escrever a Timóteo, escrevendo suas cartas, ele estava falando: olha, eu estou sempre orando por vocês em todo tempo. Jesus, que era o maior exemplo para nossas vidas, separava-se, né, estava sempre lá em oração, e às vezes a gente vai tratando isso levianamente, né, sem muito cuidado. Como que a gente está mostrando a nossa vida aí fora para a sociedade? Como um exemplo de um bom cristão, de um bom cidadão, ou alguém que escandaliza a igreja, escandaliza o nome de Jesus? A gente tem que olhar para as nossas vidas e imaginar: olha, eu vou viver para que o nome do Senhor receba da minha parte o meu favor, porque Ele fez algo bem maior na minha vida. Ele te salvou, irmão, da escravidão eterna. Ele te salvou da condenação da ira de Deus. Ele te salvou de você viver durante um tempo em que não se acaba, longe da presença de Deus. E Ele te ofereceu gratuitamente vida em abundância. João 14,6 diz: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a você por mim, de forma que, se você está em Cristo, você é uma nova criatura. E se você é uma nova criatura, você tem que discernir das coisas espirituais. Nós devemos trabalhar para a fama de Cristo. Sabe, trabalhar assim: olha, eu quero que o nome de Jesus seja conhecido. As pessoas têm que olhar e falar assim: poxa, Jesus é tão maravilhoso, tão maravilhoso. Olha o que ele fez, olha o que ele providenciou. E eu não estou falando sobre você ter um carro novo, uma casa nova, um dinheiro, nada disso. Estou falando pelo que ele providenciou na sua vida de salvação. Você não tem mais o peso da ira, você não tem mais o peso da culpa. Você não é mais escravo do pecado. Jesus te salvou disso tudo. E não somente te salvou disso tudo, mas Ele te prometeu uma vida eterna com Ele. Você vai viver durante toda a sua eternidade desfrutando da glória de Deus. E nunca vai se cansar disso. Nunca vai se cansar. Então nós somos a igreja para a glória em nome de Jesus. Amém? Nós fomos chamados para algo bem maior, para adorar e exaltar o nome do Senhor. A centralidade, então, do Evangelho, nas nossas vidas, na adoração, está em imitar a Cristo. Olhar para Ele, ver como Ele amou, como Ele serviu, como Ele foi um modelo de perfeito homem, e ser um imitador de Cristo. A centralidade do Evangelho é isso: é amar a Deus acima de todas as coisas. É adorar a Deus em espírito e em verdade. Amém? Quanto mais crescimento teológico, quanto mais você saber de doutrina, quanto mais você saber sobre Deus, mais você vai ter uma adoração sincera, uma adoração sem bizarrices. Sabe, não é necessário. A gente vê tanta coisa, né? As pessoas acham: eu vou adorar a Deus extravagância, né? Com extravagância. Daí começa a imitar um bicho, né? Começa a pular, gritar. Enfim, Deus não quer. Se quiser, se isso for sua adoração sincera, pular e gritar, se isso é sincero, pode fazer. Grita, pula, pendura na mão do juiz. Só não quer. Mas pendura aí, se você é sincero, faça isso. Agora, isso não quer dizer que é adoração. Adoração é aquilo que você faz no seu silêncio, sabe? Quando você está só você e Deus. Quando você está sozinho, lá não está o seu verdadeiro eu de adoração. Alguém que ama a casa de Deus, ama a Deus, ama a igreja, ama seus irmãos, ama todo nosso. Só as trevas eu amei aqui, como em Cristo hoje estou. Só por graça soberana, só por graça escolhido, só por graça separado, cada vez mais temor, cada vez mais amor, só por graça eu fui olhar para o nosso próximo como a nós mesmos, amá-lo, meu Pai, como
E eu jamais a Deus busquei, e dele sempre me escondi. Pais, filhos, mal sim eu chamei de bem, pecar sim era meu prazer. Porque este mundo é mau, este mundo nos guia para Deus é soberano em graça, sua graça regenera. Só a graça justifica. Só a graça santifica. E eu jamais a Deus busquei, e dele sempre me escondi.